estamos felizes, mais uma noite o Senhor, Ele tem nos concedido, creio que o mesmo Deus que tem operado no nosso meio desde quinta-feira, é o mesmo Deus que em plena segunda-feira o povo dele veio buscar. O povo dele, você escolheu a melhor parte, você escolheu o melhor momento. E para quem ainda não sabe, quem está vindo hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo nossos dias de primícia. São 7 dias de primícia ao Senhor. A nossa igreja tem esse costume. E eu quero te convidar a entender e abrir o seu coração para você entender que quando a gente decide primiciar a Deus, entregar a Ele o melhor do nosso tempo, em pleno, hoje é que dia 12, né? Hoje é dia 12 de janeiro, estamos desde quinta-feira cultuando, adorando, já servimos na rua alimento, a igreja se uniu, levou. Então a gente está tirando os primeiros 15 dias do ano para entregar e derramar diante do altar. E eu quero dizer que a Bíblia fala que o Senhor aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim porque Abel se preocupou em oferecer as primícias. Então, entenda que isso que você está fazendo, a sua adoração, a sua busca, hoje, a igreja em si, hoje a gente levantou, que a igreja clamou para fazer jejum, tempo de oração, de dedicação. As pessoas estão fazendo jejum, muita gente que não fazia há muito tempo, essa semana pegou no batente, vou fazer o jejum. Eu quero uma vida diferente, eu quero entregar o meu melhor ao Senhor. Aleluia. E eu quero te dizer, assim como o Senhor recebeu a oferta de Abel, porque ele se preocupou em primiciar a primeira parte, o Senhor está recebendo as nossas primícias, porque Ele é Deus que recebe o nosso sacrifício. E se você ainda não começou, ainda dá tempo de começar. Eu não sei se toda a igreja está fazendo, a gente não ficou perguntando a um e a outro, a gente solicitou, a gente mostrou como faz, a gente convidou para em união a gente se derramar e ofertar diante de Deus. E eu creio no Deus que recebe as nossas primícias, porque Ele é fiel para fazer. Esses momentos de adoração, de culto, já estava no coração de Deus. Ele já tinha marcado esse encontro aqui, sem antes a gente saber. O Senhor já sabia que hoje você estaria aqui. O Espírito Santo já sabia que hoje Ele ia te convidar para aqui chegar. E eu louvo ao meu Deus que faz todas as coisas, porque a Bíblia diz que Ele tem os seus caminhos e Ele sabe como nos atrair a sua presença. A Bíblia fala que até o desejo da gente buscar vem dele. O desejo de você buscar o Senhor, essa sede, não vem de você, não vem porque você é bonzinho. O Espírito Santo que habita em você, que te atrai para perto de Deus. E eu creio que essa noite, assim como até quarta-feira, vai ser noites gloriosas, como o Rani falou, é de glória em glória, até que Ele venha. Nunca é suficiente a nossa busca, nunca é suficiente a nossa entrega. Ele sempre tem mais para derramar e a gente sempre tem mais para buscar. E eu quero te convidar, se você ainda não fez jejum, ainda não está orando em casa, ainda dá tempo. Entregue ao Senhor o melhor nos primeiros dias do ano. E quarta-feira vai ser o nosso encerramento. Eu só quero lembrar para os irmãos, quarta-feira encerramos as nossas primícias. E como é de costume na nossa igreja, no último dia dos 7 dias de primícia, acontece a festa das primícias. Ano passado a gente fez, a igreja no Sul faz todo ano, e assim nós, como filhas, também fazemos. No último dia de primícias, na quarta-feira, a gente chama de festa de primícias. O que é que acontece? É um dia que a gente entrega algo ao Senhor. E o que é isso? Não é como um amigo secreto. É algo que vem do coração de Deus para o teu coração. Algo profético, com direcionamento. Aquilo que o Espírito Santo tocar em você. Pode ser uma coisa que vai doer o teu sentimental. Às vezes pode ser alguma coisa que você tem apreço, que o Espírito Santo tocou, te mostrou. Pode ser que o Espírito Santo te toque para você oferecer algum tipo de serviço a alguém. Isso você não vai trazer para os líderes, você vai trazer para quem o Senhor tocar no seu coração.
E lembrando sempre que essa oferta de primícia, você não vai preocupar em pensar quem é que está precisando de algo. Não é uma oferta para quem precisa. Você não vai ofertar dinheiro porque uma pessoa está precisando. Você vai ofertar aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração para quem o Espírito Santo te direcionar. Entende? Não é uma coisa que envolve bens, dinheiro, não é por amizade, é pelo profético, pelo aquilo que o Senhor move dentro de você. E também não é um amigo secreto, onde você vai trazer alguma coisa e você vai ter que sair com alguma coisa. Entenda, às vezes Deus te usa para dar, para oferecer, para direcionar uma palavra. Às vezes pode ser uma carta, às vezes pode ser também algo que lhe doa, que o Senhor toque no seu coração, um relógio. Deixe o Senhor mover o teu coração. Mas desde já, ponha diante do Senhor em oração e não se preocupa. Deixa que Ele faça. Porque o nosso também pode ser, se você quer ofertar algo para a igreja, também oferte. Só não coloque no seu coração em dar como um tipo de esmola. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um propósito, algo profético e com um direcionamento do céu para o seu coração, do céu para a vida de quem você vai abençoar. Amém? É só para trazer esse lembrete. Eu quero convidar todos para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Lucas 1, a partir do versículo 5. Tem uma irmã que veio com a irmã Lanai hoje. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Você é bem-vinda. Você está no meio de cristão. Você está no meio do povo de Deus. Então você está na casa do seu pai. Fique à vontade. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. Sim, Senhor. O nascimento de João Batista é anunciado. Versículo 5. Nos dias de Herodes, o rei de Judá, da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ele não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, em que você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Glória a Jesus. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, nesse instante, Pai, clamamos, Senhor, a Tua presença, a Tua direção, Senhor, que aquilo que for falado, Senhor, continue brotando do Teu coração, Senhor. Senhor, nesse instante eu te clamo, Jesus, desvia, Senhor, qualquer seta, Senhor, para tirar a atenção, qualquer coisa contrária, Jesus, não permita que se levante no nosso meio, Jesus, para que nós podemos se alimentar agora da Tua palavra, Jesus. Derrama, Senhor, a Tua unção, que as mentes cativas, Senhor, agora sejam libertas, Senhor, para que a Tua semente, a semente da Tua palavra sejam plantadas, Jesus, em cada vida, em cada coração, Senhor, que todo cansaço, toda fadiga, Senhor, de uma segunda-feira, Senhor, fique lá fora agora, Senhor, porque Tu és o Deus que renova a força, Tu és o Deus, Senhor, que tira todo o cansaço. E nesse momento, Senhor, nós te clamamos que a Tua unção seja derramada, o Teu direcionamento sobre cada mente, Jesus. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, conforme o Teu querer, Pai. Amém. Glória ao nome do Senhor.
Faz tempo que Ícaro falou para mim que eu ia ministrar um dos dias da primícia. E desde que ele falou, eu vim pedindo ao Senhor uma palavra. Eu tenho esse caderninho que eu noto algumas mensagens que o Senhor me dá. E eu confesso que eu fiquei, vou ministrar essa, vou ministrar aquela. E em dias eu esperando o Senhor trazer a palavra que Ele quer falar, a palavra que Ele revelou. E eu pedindo ao Senhor, orando. E o Senhor tocou no meu coração. E no primeiro culto aqui, o Senhor tocou no meu coração essa mensagem. E eu não tinha essa mensagem preparada. Não, ela não estava aqui no contexto das minhas outras mensagens que o Senhor já tinha revelado através da sua palavra. E o Senhor tocou no meu coração e falou que eu ia ministrar sobre esse tema, porque o Senhor falava no meu coração que chegou o tempo de gerar. Aí o Senhor falou, chegou o tempo de gerar. Lucas 1, para gerar, para acontecer, chamar a existência, deixar do que não tem, começar a ter, sair do momento de escassez, sair do momento de falta para gerar em nossas vidas. O Espírito Santo começou a dizer e me direcionar essa mensagem. E como a gente não vai conforme o nosso querer, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz que em Lucas capítulo 1, o Senhor, o escritor de Lucas começa falando sobre Zacarias e Isabel. No versículo 6, que a gente acabou de ler, nós lemos até o 14, mas a Bíblia fala sobre o nascimento em todo esse capítulo, até o final ele vai falando, o anjo se apresenta a Zacarias, o anjo se apresenta a Maria, depois Maria e Isabel se encontram, e até o final do capítulo é o cântico de Zacarias sobre o nascimento de João. Então, capítulo 1 do livro de Lucas, o escritor parou para contar essa história. E o que eu acho interessante é que se alguém vai escrever sobre você, eu acredito, parafraseando, que o escritor perguntou a algumas pessoas sobre o testemunho daquelas pessoas. O escritor perguntou a algumas pessoas, porque se eu for escrever, se alguém for escrever sobre Ícaro, acredito que vão perguntar a mim, ou a algum vizinho, algum irmão dele, quem é ele. E eu acredito que o autor, Lucas, o autor desse evangelho, o evangelho de Jesus segundo Lucas, acredito eu que ele fez isso, porque a Bíblia vai dizer aqui no versículo 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos do Senhor. Eu acredito que o autor perguntou como que eles são. Descreve quem são os pais de João. E ele começa apresentando Zacarias e Isabel como pessoas justas e que não se deixavam ser repreendidas. Eles eram diferentes, eles levavam o verdadeiro testemunho de crente. E a Bíblia fala que para você ser diferente e viver o verdadeiro evangelho, você não precisa se isolar, se colocar numa estufa e se isolar. Mas você precisa ter um posicionamento de ética diante da sociedade. Você quer mostrar um bom testemunho, você precisa ter um posicionamento de ética diante da sociedade. E eles tinham um bom testemunho. Efésios 5 e versículo 8 fala: vivam como filhos da luz. O Senhor nos chamou para viver como luz, como filho da luz. O Senhor nos chamou para ter bons testemunhos, porque não é possível, quem serve a Deus, você não consegue se dar bem com as pessoas da sua família. Você não se dá bem com a sogra, você não se dá bem com seus irmãos, você não se dá bem com seus vizinhos. Você vem para a igreja, você às vezes não se dá bem nem com os irmãos da igreja. Como que essa pessoa vai apresentar um bom testemunho diante de Deus? O Senhor nos convida para viver de forma justa e ética. Mas por que muita gente vive assim? Parece que vive batendo a cabeça, acorda com raiva, não se dá bem com ninguém. Sabe o que falta nessas pessoas? Sabe o que falta
em pessoas que agem nessa direção, falta a presença do Espírito Santo na vida. Porque quando a gente tem o Espírito Santo na vida, ele que convence o homem do pecado e do mal. Então, se você vê uma pessoa que parece que anda batendo cabeça, falta a presença do Espírito Santo na vida dela. Se você está andando parecendo que está batendo a cabeça, deixa eu te dizer uma coisa, isso foi do céu revelado. Falta a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, ele te convence, ele diz o que está certo e o que está errado. Então abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo te fala, porque cada vez que você desobedece, cada vez que você levanta um falso testemunho, cada vez que você anda de forma repreensível, você está deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, e cada vez ele vai te deixando a seguir com as suas próprias forças. Mas hoje eu falo para uma igreja que vai dar lugar para que o Espírito Santo fale nos seus ouvidos, te mostrando o que é, te mostrando o que não é, e te mostrando e te direcionando sobre o que deve ser feito. Aleluia, porque a direção do crente vem do céu. A direção do crente não vem sobre o que o influencer fala, não vem sobre o que um ou outro que tem fama fala, não. O que, aleluia, faz a diferença na minha vida e na sua vida é aquilo que o Espírito Santo fala em você. E se você não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo, deixa eu te dizer, hoje você está no lugar certo, porque é noite de reencontro, aleluia, do céu com você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles tinham bom testemunho. Como é bom a gente conhecer pessoas de bons testemunhos. E eles tinham bons testemunhos, viviam como filhos da luz. O cristão deve ser resposta de Deus para o mundo, não motivo de escárnio. O Senhor não nos chamou para ser resposta, para ser direção, para ser aquela pessoa direcionada que quando está alguém sofrendo em angústia, está endemoniado, está doente, alguém ligar e dizer, ora por mim que eu estou enfermo. O Senhor te chamou para isso. E esse ministério não é só do pastor, esse ministério não é das pessoas só da intercessão, esse ministério é dos servos de Deus. O Senhor fala em meu nome, vão expulsar demônios, mas o Senhor não disse, só vai ser um tipo de gente que vai expulsar demônios. Vai ser quem anda e quem crê nos sinais de Deus. Amém. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que no versículo 7, eles não tinham filhos. Entenda, mesmo eles vivendo de forma irrepreensível, fiel, diante de Deus, a Bíblia fala que eles não tinham filhos. O que é que a gente entende? Que mesmo ele sendo fiel, faltava algo na vida deles. Isabel era estéril. Por ser estéril, ela não conseguia gerar. E a esterilidade na Bíblia, ela é apresentada naquela época como uma punição, uma forma de maldição. Era um motivo de vergonha, como ela declara aqui no versículo 25, Isabel declara, foi o Senhor que me fez ao contemplar-me e acabar com a minha vergonha. Imagina, uma pessoa irrepreensível, mas ela tinha vergonha, porque diante da sociedade, podia ser que ela estivesse vivendo julgamentos a vida toda. Ela vive de forma errada, por isso que ela não gerou filhos. Parece ser santa, mas tem alguma coisa ali, porque lhe faltou um filho. Então imagine, não é na nossa sociedade como a gente está vivendo hoje. São anos atrás, quando o filho era bênção. A mulher que não gerava podia até ser divorciada. O marido podia até deixar ela se ela não gerasse filhos. E era permitido porque ela não lhe dava filhos. E a Bíblia vai dizer que, como Isabel, outras mulheres também passaram por esse sofrimento. A Bíblia vai dizer que Ana chorava no templo por Samuel. A Bíblia vai dizer que Raquel sentia tanta dor por ser estéril, por não conseguir gerar, que teve um dia lá em Gênesis 30 que ela chega assim para Jacó e fala, dai-me filho, senão eu morro. Se eu não tiver filhos, eu vou morrer, porque é como se a dor fosse tão grande que ela preferia morrer do que não gerar. Para você ter ideia. Mas Isabel, a Bíblia fala de outra forma. Ela andou em retidão, em justiça. Acredito que de forma paciente diante de Deus. Aleluia. E observe que existe essa área da vida dela, ela não tinha sido contemplada com a bênção.
Mas ela não precisou viver de forma sem nenhuma falta para deixar de buscar a Deus. Porque tem gente hoje que pensa, eu tenho que viver de forma abundante, sem problema, sem dificuldade, para eu começar a buscar a Deus. E a Bíblia vai dizer que ela não precisou ter filhos, ela não levou isso como uma condição de busca ao Senhor. E hoje eu quero dizer que se existem áreas nas nossas vidas que ainda não foram contempladas pela bênção de Deus, entenda, não deixe que isso seja impedimento de você estar aos pés do Senhor e de você buscar viver uma vida de santidade. Porque o nosso Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E quando a gente tem Jesus, Ele preenche, a gente não sente falta de mais nada. Aleluia. E eu parei no versículo 7. Eles não tinham filho, porque Isabel era estéril. E aconteceu, a Bíblia diz que eles continuaram servindo e adorando da mesma forma. Que a gente precisa aprender a adorar a Deus, não pelaquilo que Ele é. Adorar a Deus pela sua essência, não pelas suas circunstâncias. A Bíblia diz em Tessalonicenses, em tudo dai graça. Então, dá graça ao Senhor se está vindo muito, e dá graça ao Senhor porque se está vindo pouco, porque Ele é o Deus que muda. Ele faz gerar, Ele faz do pouco se transformar muito. Mas tem gente que acha que só tem a presença de Deus quem tem muito. Deixa eu te dizer, o meu Deus é aquele que permitiu que Jó fosse para a prova, para a escassez. E quando todos pensaram que ele estava vivendo uma vida sem chance nenhuma, até mandaram que ele amaldiçoasse Deus, chegou o tempo do Senhor levantar ele. E deixa eu te dizer, o segundo estágio dele foi maior que o primeiro. Ele não negou o Senhor, independente das circunstâncias. Zacarias e Isabel não deixaram de ser justos e irrepreensíveis, independente se eles tinham ou não filho. Porque quando a nossa confiança está no Senhor, independe do que está acontecendo ao nosso redor, a gente não deixa de buscar e adorar, porque nós não levantamos altar ao Senhor pelaquilo que Ele nos dá. Nós levantamos altar ao Senhor pelaquilo que Ele é sobre as nossas vidas. Aleluia, nós adoramos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E com isso nós entendemos, fica subentendido no texto, que eles não eram murmuradores. Porque a murmuração é um pecado. A murmuração faz com que você ande para trás, ande em volta como os povos de Israel. E nós entendemos, fica subentendido no texto, que eles não eram murmuradores. Você não vê o escritor falando em nenhum momento que eles viviam se lastimando por não ter. E parece que tem gente que vive numa cantiga se lastimando o tempo todo por aquilo que ainda não tem. E não para agradecer a Deus por aquilo que Ele já está fazendo, por aquilo que você já tem. Então, se você hoje anda nesse caminho de murmuração, mude o disco. Pare de murmurar e agradeça, para que o milagre seja gerado e sua vida transformada. Aleluia. Aleluia. E o interessante é que o Senhor vai falar no versículo 8, que Zacarias exercia as ordens sacerdotais. Ele estava trabalhando no templo para o Senhor. Quando o encontro, ele trabalhava, o anjo apareceu para ele. Ele estava no templo, estava em comunhão, ele estava servindo ao Senhor com alegria, como a sua palavra diz. Porque tem gente que quer encontrar anjo e milagre, providência, destravar, muitas vezes sentado, sem fazer nada para Deus, sem nem abrir a Bíblia, sem nem conversar, sem nem orar por um irmão. Você entenda que o milagre não depende de você, mas para o anjo lhe visitar, você tem que preparar o caminho do milagre. Aquilo que é para você fazer, o anjo não vai descer, colocar a mão e fazer para você, não. Eu escuto muitas vezes, muitas pessoas que só se lamentam a vida toda. Todo dia parece aquela cantiga, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Repreenda isso da sua vida, porque, aleluia, prepare o caminho. Tire as cinzas do altar, comece a reparando, soprando o altar para o fogo descer, para o milagre e a providência divina vir sobre
te servir, fica deitado, como o hino da nossa pátria fala, deitado em berço esplêndido, eu vou esperar meu milagre. Deita na rede e espera milagre, para tu ver o tempo que faz para ele chegar. Deita na rede e descansa, para tu ver se tua vida muda. Deita na rede e fica só tomando água, você vai ficar do mesmo jeito a vida toda. Mas a partir do momento que eu começo a me mover diante de Deus, a partir do momento que eu começo, Senhor, eu vou reparar o meu altar, eu vou andar ao redor do meu altar, limpar as cinzas, para que a minha adoração suba. Sabe por quê? Tem gente que fala, mas eu oro tanto. Sabe o que faz as nossas orações não serem ouvidas? As nossas iniquidades. Por isso que eu estou falando, você quer milagre? Começa reparando o altar. Tire a iniquidade, limpe a poeira, para que a providência chegue sobre nossa vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. E Zacarias, ele estava trabalhando no templo, ele estava servindo, ele estava entregando. Por isso que eu quero dizer, quero declarar para cada um que se dispôs no seu coração a romper, a vir, a fazer o jejum, a servir a Deus. Vocês não estão servindo a mim, nem a pastor, nem a placa de igreja. Vocês botaram no seu coração e entregar e a servir ao Senhor. A pegou no batente junto, orou, entregou, está aqui servindo. Eu quero te dizer, você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa. Porque foi quando Zacarias estava assim, servindo, que o anjo veio e mudou a história dele. Que o anjo apareceu e transformou a circunstância da vida dele de escassez, a terra seca, fez brotar. Aleluia! E hoje é noite que o Espírito Santo vai fazer a terra seca brotar. Vai chegar chuva no deserto, vai chegar providência. Aleluia! Não importa de onde vem, não queira saber quem ele vai usar, mas o meu Deus, aleluia, é um Deus que a gente está orando aqui. E quem acredita, aleluia, que ele é o Deus capaz de gerar amanhã novidade de vida sobre você. Aleluia, ele é capaz de ter um encontro. Você está adorando aqui, mas o meu Deus vai além. Ele tem um encontro. Aleluia, aleluia. Ele sabe os caminhos. E a Bíblia vai dizer, Hebreus 6:10, Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram com amor, que vocês trabalharam para Ele. O Senhor não é injusto, igreja. O Senhor não é injusto. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus não é injusto. E Ezequias estava lá. Eu acredito que ele não estava levantando um altar. Senhor, dá-me um filho. Ficou se lamentando, não. Ele estava, Senhor, eu te adoro. Independente. Eu te adoro se dá certo. Eu te adoro se não. Senhor, eu te adoro por quem tu és. Ele estava acendendo um incenso de adoração, não de murmuração. Ele estava entregando, deixando o cheiro suave subir para as narinas de Deus. E foi dessa maneira. Ele teve prazer nas coisas de Deus. Ele teve sede, porque às vezes a gente canta, eu tenho sede, eu tenho vontade de ti. A gente no louvor é muito bom. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando o Senhor rejeitou a oferta de Caim, Ele primeiro rejeitou Caim. Então, para que você levante uma oferta agradável ao Senhor, limpe o coração, cante com verdade, não cante da boca para fora, não, porque não é só palavras, são louvor, é adoração. E deixa eu te dizer, o meu Deus, Ele não se encanta com árvore frondosa, quando por fora é muito bonita. O meu Deus, Ele quer saber se há frutos em você. Como Jesus chegou na figueira e falou, tem fruto nela? Ela estava bonita e ela não tinha frutos, ela estava enganando a vista. Eu quero dizer que o nosso Deus conhece as nossas obras. Ele diz em aleluia, Apocalipse, eu sei as tuas obras, igreja. Hoje Ele fala conosco, eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Então descansa se tuas obras estão sendo em retidão, aleluia, em amor, em verdade, em sinceridade. Eu quero te dizer, descansa. Se você está levando essa vida, descansa, porque o anjo vai ao teu encontro. Aleluia, o anjo vai ao teu encontro. Aleluia, e vai vir com resposta do céu, mudando a tua situação. Por isso que a Bíblia diz,
examine o homem a si mesmo. A gente não precisa ficar examinando a vida de ninguém, não. Vamos olhar para nós, para dentro de nós, porque esses dias o Senhor tem falado conosco de forma especial, de forma diferente, porque o Senhor quer levantar no nosso meio uma igreja sadia, uma igreja santa, sadia, não uma igreja que vai vir aqui, vai pular, vai ter movimento. Glória a Deus, eu sou pentecostal, eu creio nisso, mas entenda, o mover espiritual, o renovo, a mudança é de dentro para fora, não de fora para dentro. De fora para dentro é a aparência, de dentro para fora é a essência, é aquilo que Deus derrama em você, que você transborda, aleluia. Então comece, Senhor, toma o meu coração, transforma, porque Ele é o Deus que faz. E a Bíblia diz que Ele estava servindo, adorando, trabalhando para o Senhor. Acredito que trabalhando com alegria, como o Nai está fazendo aqui esses dias todos, como cada um que está fazendo com alegria, seja servindo, se esforçando para vir. Ele estava fazendo assim, ele estava nesse ambiente, em ambiente de milagre, porque ambiente assim é ambiente de milagre. E ele estava nesse meio. Enquanto ele servia, ele foi visitado pelo anjo com boas novas. Visitado pelo anjo com boas notícias. Quem sabe hoje não foi o dia que o Senhor marcou para o anjo nos visitar. Visitar essa igreja aqui que está nascendo, que nasceu no coração de Deus primeiro, porque muitos já sabem, não foi algo que a gente pediu a Deus para estar aqui. A gente só disse sim, Senhor. Eu vou para cumprir a tua voz, para cumprir a tua direção. Então eu creio que hoje o anjo vai nos visitar, porque ele fala, é o tempo de gerar. E eu creio, aleluia, que do céu o Senhor já está determinando, já está sendo gerado a providência, o milagre que essa igreja precisa, aleluia, porque Ele é o Deus que faz. E hoje o anjo pode nos visitar com boas novas. Hoje o anjo pode te visitar com boas novas. Aleluia. E quando a gente é visitado pelo anjo do Senhor, a vida da gente nunca mais é a mesma. De um homem velho, cansado, acredito, porque a idade vai chegando, a gente fica cansado. E a Bíblia diz que ele e Isabel eram velhos, cansados. Mas eu acredito que quando o anjo visitou, as forças renovaram, porque eles criaram um menino cheio da presença de Deus, profeta com ousadia do céu. Então eu acredito que o Senhor renovou as forças para Ele dar conta de uma criança, que às vezes não é fácil para a gente que é mais novo, imagina para uma pessoa que é mais velho. Mas é porque quando o anjo vem e nos visita, a nossa vida não fica igual. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que o anjo se apresentou a Zacarias e ele falou no versículo 13, ele disse, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Outra, como o Ícaro fala, outra chave para que o milagre aconteça. Outra chave para onde não tinha nada começar a gerar frutos. A primeira foi ter bom exemplo diante das pessoas. Ter bom exemplo diante da sociedade. Depois, servir, trabalhar, se mexer, sair do conformismo. E agora a chave principal, Ícaro fala que é a receita de ser crente. Oração. E o anjo diz para ele, a sua oração foi ouvida. Em Tessalonicenses 5:17 diz, orem sem cessar. Só que muitas vezes a gente se cansa. Porque a gente às vezes fala, oro, e nada acontece. Não é verdade. Você ora, entrega as suas orações. No tempo de Deus, Ele faz acontecer. Não é no nosso tempo, porque muitas vezes o nosso tempo é precipitado. O nosso tempo, a gente quer fazer que seja antecipada as coisas, mas o Senhor faz tudo de forma perfeita. A chave é a oração. A chave que abre a porta do milagre é a oração. E tudo que é gerado em oração é bênção. Se é gerado em oração, é bênção. Se um casamento é gerado em oração, é bênção. Tudo que é gerado em oração é bênção. Então, aquilo que você precisa que seja gerado em sua vida, comece a gerar na oração.
comece a contar para Deus em oração. Porque a oração é a chave do milagre. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, no versículo 18, do mesmo capítulo que eu li, o anjo disse a Zacarias, eu estou... 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? E eu fico imaginando que Zacarias talvez já tenha dado aquela oração por perdida. Zacarias já tinha dado aquela oração por perdida, que ele clamava pelo filho e ele já tinha dado que não iria acontecer. Como terei certeza? É lá fora. Então a gente não pode dar a nossa oração como perdida. A Bíblia diz que ele perguntou, mas como eu vou ter certeza disso se eu já estou velho? E a Bíblia vai dizer que o anjo lhe disse que ele teria um sinal na vida dele, porque ele não creu naquilo que o Senhor determinou sobre a vida dele. E o anjo chegou e fez, você vai ficar mudo. Zacarias ficou mudo porque ele duvidou. Pela humanidade dele, talvez ele deixou brotar no coração um pouco de incredulidade. E mesmo assim, às vezes é na nossa vida. Gera em nós um pouco de incredulidade quando a gente acha que aquilo que Deus nos prometeu está muito fora do nosso alcance. É a nossa humanidade falando. Mas entenda, o Senhor te chamou para viver por fé e não por vista. Aleluia, o Senhor te chama para viver uma vida por fé. É acreditar naquilo que ainda não existe, mas é crer em quem você serve, que é o Deus que faz gerar, é o Deus que faz acontecer. Aleluia. E o anjo chegou e falou para Zacarias que ele ia ficar mudo, mas que no devido tempo, ia se cumprir aquilo que Deus falou. Porque nosso Deus, ele faz tudo no devido tempo dele. Deus tem o tempo certo para tudo. E no devido tempo acontece o milagre. E eu quero começar declarando sobre a nossa vida, aleluia, que o tempo certo de gerar milagre é agora. Que o tempo que o milagre será gerado vai ser em 2026, não vai ser em 2027, não vai ser em 2028, é em 2026. Esse é o tempo do milagre ser gerado. Esse é o tempo que o Pai, aleluia, mandará um anjo ao teu encontro. Esse é o tempo que o Pai soprará o teu nome em alguma vida, que usará sobre favor sobre você. Porque o meu Deus é aquele que tira o sono, que desperta, que faz gente que prometeu te procurar, pedindo perdão e cumprindo o que falou. Aleluia. Eu quero declarar que pessoas vão te procurar para alinhamento. Eu quero declarar que pessoas vão te procurar, que o Senhor vai incomodar alguém a procurar, a te pedir perdão. O Senhor vai incomodar alguém a te procurar, porque às vezes as pessoas falam pra gente da boca pra fora. Se acontecer isso, eu vou fazer assim. Se acontecer isso, eu vou fazer assim. Mas deixa eu te dizer, o meu Deus que tira o sono do rei é o Deus que tira o sono de alguém. Ele faz a cama ficar pequena. Aleluia. Ele tira o sono, ele faz mexer de um lado para o outro, aleluia, para te procurar, para alinhar, para te procurar, para te pedir perdão e para cumprir um favor que ele falou que faria, para cumprir a promessa que ele te fez, porque ele pensa que soltou ao vento, mas Deus está dizendo, eu peguei cada palavra que foi dita, e como decreto o Senhor fala nessa noite, vou mexer na cama de alguém. Oh, Espírito Santo. Aleluia. 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 Porque tem gente que pensa que mexer com quem está buscando uma vida de propósito diante de Deus, pensa que é bolinha, que joga para um lado, que joga para o outro.
deixa eu te dizer, o Senhor não nos chamou para isso. Vivemos uma vida, se a gente vive uma vida irrepreensível diante de Deus, eu não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito, não. Mas se a gente vive uma vida irrepreensível, a Bíblia diz que se mexer conosco, mexe com as meninas dos olhos de Deus. Se falou para você que ia fazer, que ia disso, e parece que lembra rindo disso, deixa eu te dizer, o Senhor vai ter um encontro, o Senhor vai chegar, o Senhor, aleluia, vai fazer com que perca o sono, como assim como Deus fez com Assuero. Ele não dormiu, ele se lembrou, faltou eu cumprir uma coisa com alguém. O meu Deus é o Deus que faz, aleluia, 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 porque chegou o tempo de existir, porque chegou o tempo da baixada do Senhor dizer: vem para fora, Lázaro, toma vida, aleluia. O Senhor soprará vida, o Senhor terá um encontro, porque o meu Deus, aleluia, aleluia, o meu Deus é o Deus que faz. Ele não deixa que o seu nome seja escarnecido. Ele não vai deixar que o nosso nome fique como zombaria na boca de muitos, aleluia. E na autoridade do nome do Senhor, na autoridade que o Espírito Santo deu, eu quero declarar: Pai, aleluia, aleluia. Toma cada palavra, Jesus. Cada palavra que foi lançada, Jesus, aleluia, não foi contra esse povo, Jesus. Foi palavra de zombaria, Senhor, contra a tua igreja, Pai. Darabaxada, aravadaia, propa séria, aleluia. Pesa, Pai, cada palavra. Pesa, Pai, cada zombaria nesse instante, Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O meu Deus vê cada obra, o meu Deus vê cada conversa. Ele acessa cada sala, Ele acessa cada encontro, Ele acessa cada reunião onde a gente não está presente e o nome é jogado na lama. Darabadareu própria séria. O Senhor está falando que está acessando, aleluia, como lama. Ele está recolhendo com água suja, com cheiro de podridão, aleluia. Mas o Senhor porá fim à zombaria, o Senhor porá fim à vergonha, o Senhor porá fim, aleluia, porque Ele nos chamou para o novo. E tudo até quando Deus quer, mas quando o Senhor falar, chega, aleluia, chega, chega de escarnecer, chega de mostrar ser o que você não é. Quando o Senhor bota a mão e fala, chega, oh Jesus, só clamando pela misericórdia, só clamando pela misericórdia. E eu não sei se você está sentado, está entendendo, mas alguém que está escutando está entendendo, alguém que está escutando está entendendo o que eu estou falando, porque o meu Deus fala com cada vida. Eu estou aqui, eu não sei quem está acompanhando, eu não sei quem vai ouvir depois, mas eu quero te dizer, o Senhor tudo vê. Não está no script falar isso, mas a gente se move pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer, esse povo tem dono. Ninguém aqui está batendo a cabeça e brincando de servir. A gente está buscando a cada dia melhorar diante de Deus. Aleluia. E o anjo visitou eles. Aleluia. E por fim o tempo de escassez, onde não gerava nada, o Senhor fez gerar. Onde já dava tudo por perdido, idade avançada, sem jeito, sem solução, o Senhor fez acontecer. E eu quero começar declarando sobre as nossas vidas. Aleluia. Esse é o tempo do milagre ser gerado. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 24, Isabel ficou grávida. No versículo 27 do primeiro capítulo, o menino nasceu. Aleluia. Entenda, eles viveram em retidão, serviram ao Senhor. Servindo, eles não estavam sentados em casa esperando o milagre bater na porta, ou sentados em casa sem orar, sem ler Bíblia e esperar que o anjo visite. Porque tem muita gente que só vive sendo visitado por espírito do mal, porque não levanta altar de adoração em casa.
comece a sua casa a ser levantado um altar de adoração ao Senhor, que você vai começar a ser visitado por anjo. Mas se você não levanta esse altar na sua casa, você só é atentado pelos inimigos, porque ele anda ao derredor, esperando um espaço, procurando uma brecha. Aí tem gente que abre uma janela, abre a porta todinha. Não, abra e prepare o caminho para ser visitado pelo anjo. Assim como ele visitou Zacarias. Feche as brechas, que os espíritos do mal não vão invadir a sua casa, invadir o seu sonho. Ele fica ao derredor o tempo todo, Repreenda, use a sua voz de ousadia. Não use a sua voz de pequenez, não, diante das adversidades, não. O Senhor derramou sobre nós a autoridade de dizer: chega, pare, está repreendido, não no meu nome, não no seu nome, é no nome daquele que tudo faz, é no nome de Jesus. Clame o nome de Jesus para que a situação seja mudada dentro da sua casa. Clame o nome de Jesus e repreenda para que a situação seja mudada na sua vida. Aleluia. E eles desfrutaram o milagre. Aleluia. 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 E eu quero declarar que onde você não vê nada acontecendo, que a esterilidade vai chegar ao fim. Esse não é o tempo da terra não florescer. Esse é o tempo da terra dar bom fruto. O Senhor não vai deixar você sentir falta de mais nada. Ele vai suprir. Ele vai trazer a existência. O Senhor vai transformar a sua dor, a vergonha, que era a história de Ana, a dor, a vergonha de Ana. O Senhor de Isabel, e de Ana também, mas de Isabel, o Senhor transformou em testemunho. A sua história de vergonha vai se transformar em história de honra. A Bíblia vai dizer que todos ficaram espantados com o que aconteceu. Mas tem um detalhe: Ana, por sabedoria, guardou em silêncio. A Bíblia vai dizer que ela, com 6 meses, ninguém sabia que ela estava grávida. O milagre aconteceu e Zacarias ficou mudo. Talvez se ele saísse falando, ele ia falar muito, ele ia falar o que não deve, ele ia contar o milagre, ele ia se antecipar, ia fazer com que pessoas começassem a olhar estranho. O Senhor falou: vou calar a boca dele, porque a boca dela eu sei que ela segura. O Senhor calou a boca dele. Aleluia. O Senhor fez, mas ela guardou em silêncio. Por 6 meses ela não anunciou a gravidez, porque ela soube guardar em silêncio a salvação do Senhor. Assim como o autor em Eclesiastes fala: guarda em silêncio a salvação do Senhor. Mas muitas vezes a gente não consegue. A gente quer contar para o mundo inteiro o que está acontecendo, pedindo uma direção de um, uma direção de outro, e a gente acaba se embriagando, ouvindo tanta coisa que a gente fica feito barata tonta. Não sabe a quem seguir, não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é o Deus que te dá direcionamento. Ande com sabedoria, porque não é todo mundo que está do seu lado que quer ver você desfrutando do milagre, não. Deixa ele saber, deixa Jesus mostrar para ele, deixa o Senhor anunciar. Você não precisa abrir a boca para dizer: o Senhor está fazendo na minha vida, Deus me prometeu que isso vai acontecer. Deixe que eles vejam, deixe que eles contemplem. Haja com sabedoria diante de Deus, haja com sabedoria diante dos homens. Aleluia, porque o Senhor nos chama para ser uma igreja madura. Nós somos igrejas do Senhor, mas nós somos uma igreja madura. Nós não podemos agir como criança de forma infantil, nem quando o milagre chega. Nós precisamos agir de forma madura, como Paulo fala: quando era menino fazia como menino, mas agora nós não somos menino na fé. O Senhor nos chama para filhos maduros. Aleluia. O Senhor transforma a dor em testemunho. Aleluia. O Senhor viu um casal de idosos, talvez que na igreja fossem desprezados, talvez eles não fossem ninguém diante da sociedade. As pessoas já viram um casal de idoso no fim da carreira. Mas o Senhor, Ele não olha como o homem vê. Aquele casal de idoso que para muitos podiam estar em fim de carreira, sem milagre, vivendo uma vida sem providência, sem filhos. O Senhor chamou eles e eles viveram um milagre. O Senhor gerou na vida deles João Batista. O Senhor fez gerar. Aleluia. O Senhor chamou a existência. Aleluia. Aleluia.
E eu quero declarar que não é tempo mais de esterilidade sobre a sua vida. A mulher estéril gerou, Ana gerou, aleluia, Raquel gerou, aleluia, Sara gerou, aleluia. E sobre nossa vida, nós vamos gerar, nós não seremos terra seca. Aleluia, é o tempo de gerar, é o tempo de você acontecer. Você vai parar de olhar para um lado e olhar para o outro, vendo um alcançando a bênção, outro alcançando. E a minha, Senhor, deixa eu te dizer, é o tempo da sua bênção ser gerada. Porque hoje o anjo está nos visitando. Oh, aleluia, hoje é a visita do céu. Porque quando eu estava aqui no primeiro dia, o anjo do Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou no meu coração: diga para a minha igreja que o tempo de escassez ficou no passado. A falta, a escassez ficou em 2025. Aleluia, agora não é falta, não é escassez, agora é providência, provisão e milagre. Porque o Senhor está dando os passos para a gente alcançar. E o anjo nos visita, aleluia. E ele está dizendo: quero mudar a história da tua vida, virar a página. Aleluia, aleluia, aleluia. É noite de encontro com o anjo e a história ser mudada. Aleluia, aleluia. Existem promessas que serão tiradas do papel. Aleluia. Muitas que nós nos damos por esquecida. O Senhor me prometeu isso há tanto tempo, mas não tem mais jeito. Ele poderia estar pensando, Zacarias, que não tinha mais jeito. Tanto é que ele até duvidou, porque ele olhou para a humanidade dele. Mas deixa eu te dizer, o meu Deus traz a existência. E você não precisa se preocupar como Ele vai fazer. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que chama a existência. E se Ele nos visitou hoje, foi para dizer sobre a nossa vida. O tempo de falta ficou para trás. Na vida dele faltava um filho. Eu não sei o que falta na sua vida. Eu não sei sobre qual área o anjo vai chegar em você. Mas eu quero te dizer, hoje foi uma noite que o Senhor separou para declarar sobre nós a existência daquilo que não tem. E eu quero começar declarando aquilo que não tem sobre você agora. Aleluia. O anjo de Deus, aleluia, vai trazer ao teu encontro. Aleluia, porque o Senhor manda. Aleluia, aleluia. E hoje ele diz, como um pai para o filho: fale para mim o que falta na sua vida. Como um pai para um filho, diga para mim agora no meu coração. Aleluia, aleluia, porque ele sabe, mas muitas vezes ele quer ouvir da nossa boca. A oração é isso, é a gente contar para o pai o que a gente está precisando, o que a gente está passando. Aleluia, como pai fiel, eu quero te dizer, Ele faz acontecer, Ele gera, Ele traz a existência, seja bens materiais, seja tesouros espirituais, Ele tem para derramar na sua vida, porque hoje o favor de Deus nos alcançou, o favor de Deus hoje alcançou essa igreja, o favor de Deus alcançou essa casa, e eu quero começar a declarar, aleluia, na autoridade do nome do Espírito Santo, eu quero começar trazendo à existência todas as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Eu não sei de onde vai vir, se é do sul, se é do norte, um do lado ou do outro, aleluia, mas o Senhor fará de forma excelente. O Senhor vai fazer acontecer, igreja, de um jeito que ninguém vai botar defeito, ninguém vai botar defeito, porque o Senhor fará de forma perfeita. Aleluia, o altar vai ser perfeito, as cadeiras vai ser para a glória do Senhor, todo o instrumento vai ser para a glória do Senhor, o povo vai ser para a glória do Senhor. O Senhor já traz a existência. Aleluia, Ele é o Deus que fará acontecer. Com os nossos olhos nós vamos contemplar e ver. Aleluia, assim como todos os vizinhos, todo aquele povo contemplou e viu João Batista, os nossos olhos vamos contemplar o milagre. Ícaro, o templo será um milagre. Aleluia, o templo será um milagre, a igreja será um milagre. O Senhor fala, já está sendo gerado e tu não sabe. Darabaxéria, como o Senhor trabalhou em silêncio, Ele fala, está trabalhando em silêncio.
igreja, o Senhor nos visita com provisão. O Senhor nos visita com provisão. Aleluia. O Senhor nos visita com provisão. Aleluia. Aleluia, porque essa igreja é como um apartamento que compra na planta. Ah, Senhor. Só veio e ficou quem tem visão de Deus. Só veio e ficou quem tem visão do amanhã. Porque uma igreja que se reúne sem ter templo ainda, só fica quem tem visão naquele que provê. Mas eu quero te dizer, se o Senhor abrir os teus olhos para ver, você também verá a nave linda. Porque o Senhor falou para mim que está sendo gerado, vai trazer existência, e eu vou te convidar. Entra e contempla. Da visão, Jesus é o teu povo agora. Que com a autoridade do céu eu começo a caminhar. Eu começo a caminhar na nave, porque foi gerado no céu primeiro, antes de ser gerado na terra. Aleluia, aleluia. João Batista foi gerado nos sonhos de Deus primeiro. Ele tinha que vir. O filho de Zacarias e Isabel teria que acontecer naquele tempo, para ele preparar o caminho para o Salvador. Ele foi gerado no céu primeiro. Aleluia. Para depois ser gerado na terra. Aleluia. Mas eu clamo que o Senhor dê visão, dê sonho ao povo, movimente as águas, traga dons do céu, porque a seara é grande e o Senhor não te chamou para ficar sentado. E eu quero dizer para a igreja, o Senhor é o Deus que chama, o Senhor é o Deus que poda, o Senhor é o Deus que deixa permanecer. Aleluia, quem está no coração dele, no propósito dele. Então não se preocupa olhando para um lado, olhando para o outro. Quem falta, aleluia, o Senhor já tem, aleluia, os seus remanescentes para pegar no batente, porque a obra é dele. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu chamo a existência sobre a nossa vida. Aleluia. A história de falta isso, falta aquilo ficou para trás. Ficou no passado, não falta mais nada. Igreja, não falta templo mais. Igreja, não falta. Aleluia. Não falta jovem mais. Igreja, aleluia. Não falta obreiro mais. Não falta diácono. Não falta servos. Não falta nada. O Senhor está dizendo, não falta mais nada. Aleluia, porque está sendo gerado. Não falta mais nada, porque vão vir para o nosso encontro, vão bater na porta e vão dizer, eu vou ficar aqui, porque é o Senhor que atrai, é o Senhor que convida. Aleluia, eu declaro, não falta nada. Não falta dinheiro, não falta condição, não falta nada. A Bíblia fala que o ouro e a prata pertencem a Ele. Aleluia, pare de perder o sono. Para de bolar para um lado e para o outro. Você tem pai, você tem dono. Aleluia. Eu quero declarar que qualquer aflição no sono, eu quero declarar que qualquer preocupação com o amanhã, agora que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Você tem dono. O Senhor fala, faltou até ano passado. Aleluia, você entrou no caminho do milagre. 2026 é um ano de conquista. Aleluia. Fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. Aleluia. O meu Deus traz a existência. O meu Deus é aquele que faz, que visita o seu povo com suprimento. Ele faz na terra seca, no deserto, manancial. Aleluia, aleluia. E hoje foi o dia do Senhor dizer, a escassez acabou. Agora é gerando. Agora é a hora
de ter. É a hora de ter para transbordar, para abençoar. Esse não é palavra para consolar nem passar a mão na nossa cabeça. É aquilo que o Espírito Santo fala sobre nós. Porque o Senhor nos chama para viver uma vida, aleluia, onde a gente não sente falta de nada. Viver uma vida onde a gente não sente falta. O Senhor não nos chamou para viver uma cantiga de falta paz, falta alegria. Não, com o Senhor a fartura é de transbordar, é de multiplicar. E eu quero convidar a igreja do Senhor que quer uma oração agora específica. Nós vamos orar. A igreja aqui vai orar. Se você precisa que algo seja gerado em você, se você crê na visitação do céu, se você crê e quer breve vir contar também, aleluia, o testemunho daquilo que você não tinha, que o Senhor trouxe à existência, como do passo de fé, eu quero que você venha até o altar e nós oraremos por você, por sua vida, porque aquilo que